Irmãos e irmãs que nos acompanham daqui presencialmente da paróquia, a Igreja Matriz e aqueles que nos acompanham de casa, a palavra de hoje, sobretudo este evangelho que nós acabamos de ouvir, é da parte de Jesus um conselho para termos uma vida tranquila, uma vida serena e uma vida cheia de paz. Basicamente, este conselho ele tem duas grandes partes. Na primeira grande parte, Jesus diz respeito aos cuidados que nós devemos ter. E na segunda grande parte desse programa de paz, ele oferece uma garantia do nosso Deus, de modo a gente ficar bem tranquilo com esta garantia, porque o Senhor nunca falha naquilo que garante. Ele não trai naquilo que prometeu. Aquilo que nos diz respeito à primeira parte dessa espécie de carta de paz, de orientação para a paz, de programa de paz, Jesus ele é bem direto. Ele diz assim, cuidado com o fermento dos fariseus, que ele chama de hipocrisia. Ao dizer isso, Jesus continua afirmando que nada que se faça escondido permanece escondido. Aquilo que eu penso que estou fazendo ocultamente, equívoco meu. Mesmo aquilo que eu faço no silêncio do quarto ou na escuridão, sugere Jesus, um dia, mais cedo ou mais tarde, se não é na luz, virá à tona. Qual é a ideia presente aqui de Jesus para esse conselho de programa de paz? Viva na presença de Deus, na luz. Fuja da falsidade, daquela coisa de dizer uma coisa por fora e pensar ou fazer outra por dentro. Jesus sugere que essa tarefa é uma tarefa muito difícil. Esconder coisas, fazer coisas erradas e ter um trabalho enorme de escondê-las. Sugere Jesus que um dia, mais cedo ou mais tarde, isto vai ser proclamado aos telhados, né? Quer dizer, Jesus está dizendo, geral vai saber, né? Isso vai ser dito assim, explanado, dito, proclamado pelos telhados. E, de fato, é muito desgastante a gente ter que, por muito tempo, esconder uma situação, embora reconheça o equívoco daquela situação, não corrigi-la, mas manter o equívoco ao mesmo tempo parecendo que aquilo não acontece. Não sei se entende o que eu quero dizer. É preciso uma luta que desgasta emocionalmente, desgasta fisicamente, desgasta psicologicamente alguém tentando fazer parecer uma coisa quando na verdade é outra. Isso tem um preço muito alto e sugere Jesus que o preço é a nossa paz. Tira a paz, tira a tranquilidade. Não se consegue, de alguma forma, se tem alguma consciência reta, estar em paz, experimentando esse fermento dos fariseus que Jesus chama de hipocrisia. Tem muitos exemplos, mas eu conheci algumas histórias, assim, trabalhando fora do Rio, de situações de pessoas que moravam em cidades pequenas, e que tinham duas famílias, e que uma família não sabia da existência da outra família. E o camarada tinha que fazer uma verdadeira ginástica para, por exemplo, na noite de Natal estar nas duas. Ou, por exemplo, no almoço de Páscoa, estar nas duas. Tinha sempre alguma coisa que precisava ser dita, um imprevisto que precisava aparecer enquanto se estava em uma, para depois correr e se está em outra, enfim.
Há um desgaste enorme em torno disso, né? Mas outros desgastes também, por exemplo, quando a gente no trabalho decide, por exemplo, mentir e não falar a verdade, dizer que ia acontecer X e aconteceu Y, e depois ter que se comportar a todo tempo como tivesse acontecido X e não Y. E tem o fato de que às vezes a gente se trai, né? A gente se cansa dessa advertência, desse cuidado para a manutenção da situação e depois isso cai. E quanto mais velho a gente fica, mais difícil fica manter isso, porque a memória vai ficando um pouco mais frágil. E porque também é possível que a memória seja fragilizada porque ela foi desgastada com a força para manter essa incoerência entre o que está dentro e o que está fora. A palavra hipocrisia, ela tem essa raiz, hiposcripton, o que está escondido dentro de uma pedra, por baixo da pedra. Quer dizer, eu escondo bem, porque é difícil furar a superfície de uma pedra. O que está lá dentro é uma coisa, o que está fora é outra coisa. Jesus usa outras imagens para falar desse sentimento dos fariseus, do fermento dos fariseus. E uma que a gente usou há pouco tempo na liturgia da palavra e foi fruto de nossa reflexão aqui na missa, foi a imagem do sepulcro bonitinho, caiado, quer dizer, todo cheio, todo pintadinho de cal, bonitinho por fora, mas por dentro ele guarda um corpo em putrefação, né? Então, um corpo podre. Jesus diz, em alguns momentos, aos fariseus e mestres da lei, que eles são como sepulcros caiados. Eu penso que a melhor maneira da gente lidar com esse primeiro ponto de Jesus não é procurar na vida de alguém que a gente conheça a hipocrisia. Mas a melhor forma da gente lidar com isto é procurando em nós, observando em nós, olhar para si, não para o outro, mas procurando em nós a possibilidade de a gente estar perdendo, despendendo ali, né, uma energia desnecessária, perdendo um pouco da nossa paz, perdendo um pouco da nossa tranquilidade para a manutenção de uma mentira. Mas eu falei que tem uma segunda parte também, né? Depois que Jesus é bastante firme ali, cuidado com os fermentos dos fariseus, hipócritas, a hipocrisia, o fermento dos fariseus, tem uma segunda parte muito bonita. Na segunda parte, Jesus diz assim: vocês já observaram os pardais? Eles são muitos na natureza, né? De fato, até hoje, né? São muitos. Ninguém, por exemplo, as pessoas nem têm o costume de manter pardal em gaiola. Tamanha, não devia manter passarinho, mas nem o pardal, porque tamanha o caráter trivial comum dos pardais. É porque ele é arisco também, o pardal é muito arisco. De qualquer forma, Jesus diz: já observaram como são os pardais da natureza? Eles são muitos, muitos. E Jesus diz: pois bem, não cai um pardal do ninho sem a permissão, sem que Deus esteja vigiando, que ele saiba, que ele esteja atento, sem este cuidado do nosso Deus. E aí depois Jesus passa para uma outra imagem e depois volta à imagem dos pardais. Depois Jesus passa para a seguinte imagem: todos os fios de cabelo de vossa cabeça estão contados, e nenhum fio cai sem a permissão de Deus, que é uma coisa mais comum, né? Às vezes em casa, geralmente o esposo às vezes reclama com a esposa quando vê aquele ralo depois de um banho da esposa, com aquele monte de cabelo, que penteia o cabelo, vem aquele monte de cabelo, né? É muito comum em todo banho, todo dia a gente perde tantos fios de cabelo, no caso eu e o Robson, né? Essa imagem nos é muito cara, muito querida, de modo que Jesus está falando mais uma vez da trivialidade, do caráter comum, da queda dos fios de cabelo da cabeça. E depois Jesus conclui assim, ó: e vós valeis mais do que muitos pardais. Quer dizer, ele volta àquela primeira imagem para dizer assim, ó,
vocês valem mais do que, claro, cada fio de cabelo que cai da cabeça de alguém e mais do que muitos pardais. E se não cai um pardal sem o consentimento de Deus, fique tranquilo, nada vai acontecer contigo e na sua vida sem a permissão, sem a ciência e sem o cuidado do nosso Deus. Essa é uma imagem muito bonita daquilo que a gente chama de providência divina, que a gente costuma nas nossas orações, naquela fórmula repetir, precisa repetir isso com fé. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não me faltará. Esta é a garantia, faz parte da segunda grande parte aí do evangelho de hoje. Na primeira, Jesus chama a atenção. Cuidado. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Primeira parte. Então é uma parte que a gente precisa estar atento para não ser hipócrita, para não ser falso, para ser verdadeiro. Lute. Mas Jesus não manda, cuide da vida do irmão para que ele não seja. Não. Jesus diz, cada um cuida das suas questões e lute para não ser hipócrita, para não ser falso. E depois Jesus vem então com esse bálsamo, nesse carinho, esse presente de Deus, dizendo que Deus cuida sempre da gente. Eu acho que é nesse espírito que hoje nós celebramos Santa Edviges. Uma santa cujo sinal é o cuidado com os mais pobres e aqueles que estão em situação que a gente lembra particularmente da providência divina. A dívida, a dificuldade de sanar, de resolver, de saldar um compromisso financeiro, para quem tem reta consciência, para quem tem algum senso de justiça e responsabilidade, muito nos preocupa e incomoda. E eu entendo que hoje Santa Edviges é esse sinal da providência divina, a intercessão por esse tipo de necessidade em nossa vida. Nós vamos hoje, na nossa missa, você que nos acompanha de casa e todos aqui presentes, pedir ao Senhor que pela intercessão de Santa Edviges, a todos os que nos ouvem neste momento, seja dada a graça de encontrar na fé, na responsabilidade, um caminho, um sinal da providência divina em suas vidas. Que nas nossas dificuldades financeiras, sobretudo, e particularmente em nossas dívidas, encontremos com a providência divina através do zeloso cuidado e intercessão de Santa Edviges. Colocai no nosso coração, Senhor, a confiança no lugar do desespero. A confiança, segunda parte do Evangelho de hoje, que nos ensina a acreditar que Deus é providente em nossa vida. Dai-nos, Senhor, força, coragem, para passo a passo solucionar com a vossa proteção, com a vossa bênção, todo e qualquer tipo de situação de dívida que venha causando desespero, que venha inquietando o nosso coração. Vamos acompanhar com alegria hoje nossa procissão e o canto das ofertas, oferecendo hoje deste altar estas preocupações e dizendo ao Senhor, confiamos em vossa providência e em vossa ajuda. Com a nossa cooperação e a providência divina, certamente, na intercessão de Santa Edviges, o Senhor revelará esse traço da providência divina que nos ajuda a resolver, a sanar, quitar nossos compromissos. Vamos com alegria acompanhar o nosso canto.